E aí, turma, vamos trabalhar agora algumas abordagens a respeito das relações decorrentes da relação fundamental. Veja bem, pessoal, o que nós vamos ver aqui são fórmulas que vai se derivar dessa relação fundamental. Como é que nós vamos fazer isso? Quando nós pegamos todos os termos aqui da relação fundamental e dividimos por cossinal quadrado de x, chegamos a algumas relações. Vocês estão lembrados daquela parte de quando tem das relações, quando tem secante de x, cossecante, cotangente, aquelas relações elas vão entrar aqui. Secante, cossecante, cotangente, né, 1 sobre a tangente ou o cosseno dividido pelo seno, a cotangente, a secante 1 sobre o cosseno de x, a cossecante 1 sobre o seno de x. Então essas relações vão entrar aqui, ok? E vai se derivar algumas coisas com relação a essa fórmula, tá vendo essa fórmula aqui? Então nós dividimos pelo cossinal quadrado de x e fazemos algumas relações com essas fórmulas, cotangente, secante e cossecante. Mas como é isso? Vamos ver? Então veja bem. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar, né, essa relação fundamental e vou colocar ela aqui, ó. Relação fundamental fica seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então o que é que eu faço aqui, pessoal? Eu pego e divido tudo isso pelo cosseno ao quadrado de x. Olha só. Então cosseno ao quadrado de x dividido cosseno ao quadrado de x dividido cosseno ao quadrado de x. Beleza? Divido tudo isso pelo cosseno ao quadrado de x. Beleza? Observe o seguinte, que toda vez que dois termos está elevado ao quadrado, eu posso fazer isso aqui, ó, reorganizar dessa forma, ó. Coloca aqui, ó, seno de x dividido pelo cosseno de x. Olha só, peguei essa parte, como os dois estão elevados ao quadrado, tanto na multiplicação como divisão, eu posso pegar os dois, né, e elevar a um único expoente. Então posso fazer isso. A mesma coisa eu vou fazer aqui, só que aqui é o seguinte, como é um termo dividido por ele mesmo, qualquer número dividido por ele mesmo, o resultado sempre vai ser 1, então eu não preciso nem fazer isso. Um ou outro aqui, ó. 1 é a mesma coisa de 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então tanto faz. Então eu posso reescrever dessa forma. Então, baseado nisso, eu posso reorganizar dessa forma. 1 sobre cosseno de x e tudo elevado ao quadrado. Ó, tudo elevado ao quadrado, tá? Beleza. Daqui, aí nós lembramos das relações, né? Seno dividido pelo cosseno é tangente. Então fica tangente elevado ao quadrado. Aí vem as relações decorrentes da fundamental, que é essa agora que eu vou colocar. Olha só. Seno dividido pelo cosseno é tangente de x. E vai estar elevado ao quadrado. Tangente ao quadrado de x. Beleza. Mais 1, né, que está aqui, é igual. Vamos lá. 1 sobre cosseno de x. As relações diz que seno dividido pelo cosseno é tangente. Também diz que 1 sobre o cosseno de x é secante de x. Nesse caso é secante, né? Como é elevado ao quadrado, é elevado ao quadrado de x. Beleza? Aí nós chegamos à primeira relação decorrente da fundamental. Beleza? Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam, nos livros, normalmente essa parte vem para cá, fica assim, ó. Normalmente, né? Secante ao quadrado de x é igual. Aí essa parte eu trago para cá. 1 mais tangente ao quadrado de x. Normalmente essa relação fica dessa forma. Beleza? Tá aí. Só explicar um detalhe para vocês. Normalmente é cobrado da seguinte forma. Dá secante para você encontrar a tangente. Ok? Ou dá a tangente, dá secante para você encontrar a tangente. Ou dá a tangente para você encontrar a secante. Normalmente encontra dessa forma. Uma outra abordagem que possa ocorrer, tipo, dá o seno e peça secante. Mas a secante não é 1 dividido pelo cosseno, a secante, mas se der o seno, eu preciso, tipo, mais ou menos assim, eu sei que a secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x. Só que não na questão tipo assim, dado o seno de x igual a não sei quanto, determina a secante. Aí vem, mas a secante eu preciso do cosseno. Aí a questão, se deu seno, você joga nessa fórmula e encontra quem? O cosseno. Encontrando o cosseno, você encontra a secante, porque no lugar disso daqui você substitui o que você encontrou aqui.
Então, dividiu, você encontra a secante. Então, funciona dessa forma, né? Dá uma pé da outra, ou dá tipo o seno. Você joga na relação fundamental, encontra o cosseno, depois joga nessa fórmula aqui, encontra, pode ser o que está sendo pedido ou estabelecido no problema. Então, normalmente, eles fazem isso também. Ou, por exemplo, né, pedir a tangente, um exemplo, e dá apenas o cosseno. Ó, pede-se a tangente e dá apenas o cosseno. Aí você joga aqui, encontra o seno, joga aqui, encontra a tangente. Então, existem diversas formas de se cobrar isso, tá bom? Então, a questão é prática, treinar, tá certo? Vamos lá. Encontramos a primeira relação decorrente da fundamental. Agora, dividindo por seno ao quadrado de x, encontramos a segunda relação. Então, vamos pegar tudo isso, beleza? Então, pego o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Beleza, aí eu pego isso tudo e divido pelo seno ao quadrado de x, ok? Então, pego tudo isso e divido pelo seno ao quadrado de x, dividido seno ao quadrado de x, dividido seno ao quadrado de x. Beleza, aí o que é que eu faço aqui? Vamos lá. Qualquer coisa dividido por ela mesmo, o resultado é 1. Mais. Aí aqui eu vou organizar da seguinte forma, igual eu organizei, né? Se cosseno e seno está os dois elevado ao quadrado, eu posso colocar de uma única forma elevado ao quadrado, eu posso reorganizar dessa forma sem problema nenhum. Igual a 1, aqui eu repito, tá? Sim, aqui é a mesma coisa, tá? Então, o 1 pode ser estar elevado ao quadrado, então eu coloco 1 sobre seno de x e os dois termos estão elevados a única expoência. Também reorganizo dessa forma, tá? Então, os dois, 1 é a mesma coisa de 1 ao quadrado. Por isso que eu digo que 1, estando 1, ele pode estar elevado ao quadrado, o cubo que você quiser no problema. Beleza? Então, aqui é o seguinte, ó. Vou repetir 1. Mais. Um detalhe que vocês entendam que o seno dividido pelo cosseno é a tangente. Só que se for o contrário, o cosseno dividido pelo seno é a cotangente. A cotangente é o inverso da tangente. Tipo, a tangente é seno dividido pelo cosseno. A cossecante, a cotangente, diga, nesse caso é o contrário, o cosseno dividido pelo seno. Ou 1 dividido pela tangente, que já foi até falado. Porém, aqui vamos colocar o seguinte, ó. Como está aqui, cosseno dividido pelo seno é a cotangente. Então, vou colocar cotg, cotangente. Como é elevado ao quadrado, é elevado ao quadrado de quem? De x. É igual, vamos lá. Uma outra relação, 1 sobre seno. 1 sobre o cosseno é a secante. Beleza? 1 sobre o seno é a nesse caso, secante. Tá? Cossecante. Então, 1 sobre o cosseno, ó, repetindo novamente, ó, 1 sobre o cosseno é a secante. 1 sobre cosseno. 1 sobre seno é a cossecante. Então, vai ficar aqui cossecante ao quadrado de x. Por que ao quadrado? Porque isso tudo está elevado ao quadrado aqui, beleza? Então, tá aí essa relação, beleza? Então, tá aqui, ó. Então, encontramos a relaçãozinha, tá? Então, beleza, aqui tá circulando. Só que nos livros, normalmente, essa organização é feita dessa forma aqui, ó. Pega essa parte, coloca aqui, ó. Cossecante ao quadrado de x é igual a 1. Pega essa parte, coloca aqui. 1 mais a cotangente ao quadrado de x. Normalmente, a organização do livro isola essa parte da secante, beleza? Então, normalmente, isso vai funcionar dessa forma que tá aí, né? Chegamos a essa, nós demos a organizaçãozinha. Então, normalmente, faz o seguinte, dá a cossecante perto da cotangente, dá a cotangente perto da cossecante ou dá o seno, né? E pede-se para você encontrar, por exemplo, como nesse caso, ó, o cosseno dividido pelo seno é a cotangente, então vamos supor que desse o seno e pedisse a cotangente, então você tinha que encontrar quem? Cosseno. Aí você já agarra nisso daqui e encontrava, beleza? Vamos supor que aqui, ó, PS é a cossecante, é 1 sobre seno, aí dá o cosseno, aí você precisa do seno, aí você joga dessa fórmula aqui, encontra o cosseno e joga aqui, encontra o valor. Então, as abordagens que possam ser cobradas são muitas, por isso que tem que ter muita prática, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos o primeiro exemplo,
que vai do encontro ao que eu estava falando aqui. Vamos lá. Seja x pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2, determinar secante de x. Primeiro, o x pertence a 0, um intervalo de 0 a π sobre 2, né? E no caso, trabalhando com o seno. Olha só, veja bem. Olha só. Como o intervalo varia de 0 a π sobre 2, esse x, tanto para o cosseno como para o seno, vai ser positivo. Ó. Direita do zero para cima do zero. Positivo, positivo. Tanto o cosseno positivo como o seno positivo. Detalhe. Se você calcular e der algum valor tanto para o cosseno como para o seno negativo, não pode. Tem que ser positivo. Porque tanto o cosseno como o seno positivo, pois está no primeiro quadrado. O primeiro detalhe é esse. O segundo detalhe vai ser o seguinte. Ó, vejam bem. Aqui pediu para determinar a secante. O que é a secante? A secante, pessoal, ó, vejam bem. A secante, vou colocar aqui bem direitinho. Um minutinho. A secante de x é igual a 1 dividido pelo cosseno de x. Isso é a secante. Resumindo, eu preciso de quem? Do cosseno. Porém, o que a minha questão me fornece é o seno. Ela não me fornece o cosseno. Se aqui fosse cosseno, eu dividiria 1 dividido por 1/3. Divisão fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, fazia aquele procedimento de divisão fração, né? Porém, tipo, ó, ele deu seno, mas eu preciso do cosseno para encontrar secante. Só que eu tenho que entender o seguinte: se deu seno, eu posso jogar na relação fundamental para encontrar o cosseno. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Muitas vezes pede uma coisa que você vai precisar de outra para encontrar ela. Aí vocês têm que lembrar das outras formas. Aí realmente tem, por isso que, ó, trigonometria, geometria, muita forma. Mas tem que se acostumar, tem que se adaptar. Vamos lá. O que eu irei fazer aqui, nós iremos, ó, trigonometria, só deixando claro aqui, ela trabalha com muita base. Uma coisa interessante, tanto de trigonometria como de geometria, tá, é que força a nós melhorarmos a nossa base. Eu mesmo, quando eu estava no ensino médio, geometria e trigonometria, era um dos conteúdos que eu tinha mais dificuldade, tinha base fraca. Mas quando eu fui forçado a melhorar a minha base, então eu me tornei bom, assim, não vou dizer, melhorei muito a minha base. Tá certo? Melhorei muito a minha base com relação à geometria e trigonometria, né? Dos conteúdos, eu acredito ser um dos que eu tenho uma base melhorada. Ainda precisa melhorar muito, mas a gente tem uma base ainda bem melhorada do que eu tinha no ensino médio, por exemplo, né? Então, trigonometria força nós melhorarmos a base. Vocês vão ver que aqui eu vou usar muita coisa, tá? Aí depois eu faço uma ponderação a respeito disso. Vamos lá. Deu seno, eu preciso do cosseno. Então vamos lá. Para o cosseno, relação fundamental. A relação fundamental diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. É isso que diz a relação fundamental. Deu seno é 1/3, então fica aqui, ó, 1/3 ao quadrado de x, perdão, 1/3 ao quadrado, não tem estima não, tá? Seno de x já é 1/3, então 1/3 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, foi o que eu fiz aqui. Seno de x é 1/3, no lugar desse seno de x coloquei 1/3, como está elevado ao quadrado, coloquei aqui, e o resto eu fiz o quê? Repetir. Agora eu resolvo aqui. Quanto é 1 ao quadrado? 1. 3 ao quadrado? 9. Vamos lá, mais. Aí aqui, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Beleza, agora eu isolo o cosseno ao quadrado de x, tá certo? Então, cosseno ao quadrado de x é igual, vamos lá, repito, 1. Esse nono joga para o outro lado com o sinal trocado, fica menos o nono. Aí vamos lá, cosseno ao quadrado de x é igual, ó, veja bem. Você pode colocar o 1 aqui, ó, e tirar o mínimo muito comum. Mínimo de 9 e 1 é 9. Aí divide pela parte de baixo, multiplica pela de cima, que é o processo. Vamos lá, 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 1, 9. Vamos lá, 9 dividido por 9 e 1. 1 vezes 1, 1. 9 menos 1, 8. Então, no caso, o resultado aqui dá 8 sobre 9. Só que você pode fazer o seguinte, ó, nem precisa fazer esse mínimo muito comum. Você faz o seguinte, ó, repete 9. Toda vez que aqui não tiver denominador, você simplesmente faz o seguinte, ó, 9 vezes 1, 9. Menos 1, 8. Então, você resolve direto, mas aqui
não pode ter denominador, e aqui tem que ter denominador, perdão. Aí multiplica, soma, subtrai, dependendo do sinal que tiver aqui. Pronto, acabou. Tá vendo que você pode resolver no caso, minuto comum, mas você pode resolver direto, que é o que eu aconselho, tá? Então vamos lá, tá aí. Então beleza. Tá elevado ao quadrado, então jogo para o outro lado em formato de radical. Então cosseno de x é igual a raiz quadrada de 8 dividido por 9, beleza? Aí nesse caso aqui, pessoal, vocês podem fazer o seguinte, ó. Cosseno de x, raiz de 8 eu vou deixar, porque aí não tem raiz quadrada exata, e a raiz quadrada de 9 é 3. Aí eu cheguei aqui, raiz de 8 dividido por 3, lembre-se, raiz de 8, raiz de 9 que é 3. Raiz de 8 eu deixo e raiz de 9 extraio, para fazer um pouco mais direto, tá? É para simplificar um pouquinho o cálculo, beleza? Então, o que é que acontece? 8 não tem raiz quadrada exata, porém 8 tem como ser simplificado, tá? Então, vamos ver. Para simplificar o 8, eu vou fatorar. Ó, por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. Por 2, dá 1. Beleza. Como aqui eu estou extraindo a raiz quadrada, eu vou pegar de par de divisores iguais. Um par de 2, então fica 2 ao quadrado. Se fosse um par de 3, 3 ao quadrado. Beleza. Sobrou quem aqui que não tem par? Ó, 2. Então eu coloco aqui. Ó. E para simplificar, eu faço o seguinte. Ó, pega essa parte, jogo dentro do radical. Ok? Ao detalhe, né? Esse 2 é eliminado com esse 2 aqui. Então, nesse caso, ele vem para fora do radical. E o que não tem expoente para eliminar com índice, fica dentro do radical. Beleza? Cortei o índice, joguei o 2 para fora do radical. Coloquei o expoente com índice, né? A base vai para fora do radical. Essa aqui não tem expoente para cortar, fica dentro do radical. Tá aqui o raiz de 8 simplificado. Beleza? Então, no caso, colocamos aqui, né? Para finalizar. Tá? Então, cosseno de x é igual, ó, raiz de 8, que é 2 raiz de 8, né? Que é 2 raiz de 2, então eu coloco 2 raiz de 2, e isso tudo dividido por 3. Então, nesse caso, pessoal, foi achado aqui o cosseno de x, beleza? Para a questão de organizacional, eu vou fazer simplesmente o seguinte, ó, eu vou colocar igual aqui e colocar o resultado aqui do lado, tá bom? Então fica 2 raiz de 2 sobre 3, beleza? Então, o 8, joguei essa parte e repeti o 3, beleza, acabou. Então vamos agora para a secante. Então o detalhe aqui é o seguinte, que eu encontrei o cosseno de x, tá certo? Simplificação de radical. Agora eu vou para cá, encontrar a secante, beleza? A secante de x é igual, né, a 1 dividido pelo cosseno de x. E que é o cosseno de x? É isso daqui. Então fica 2 raiz de 2 dividido por 3. Isso aqui tem que ser o traço maior, porque essa é a divisão de fração. Vamos lá. Aqui é secante, tá? São um equívoco. Secante de x. Beleza. Vamos lá. A secante de x é igual. Vamos lá. Divisão de fração. Eu repito a primeira, que é o 1, e multiplico pelo inverso da segunda. Então 2 raiz de 2 sobre 3, o inverso é 3 dividido por 2 raiz de 2. Aqui eu multiplico, ó, 1 vezes 3 dá 3. Então vamos lá. Secante de x é igual a 3 dividido por 2 raiz de 2. Vamos lá. Denominador de uma fração, pessoal, só deixando claro aqui, o denominador de uma fração, ele não pode ter esse radical. Toda vez que o radical estiver na parte baixa, então, vou pegar ele, multiplicar embaixo, multiplicar em cima. Beleza? Então vamos lá, ó. Secante de x é igual 3 vezes raiz de 2. 3 raiz de 2. Beleza? Dividido. Repito esse 2, tá certo? E aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, onde a raiz de 4 é 2. Aí eu vou para cá, beleza? Mas eu posso colocar até do lado mesmo, né? Não é isso? Então, posso colocar do lado aqui, tá? Então, igualdade, tá certo? Ó, 3 raiz de 2 eu repito. 3 raiz de 2. Aí eu faço aqui, ó, 2 vezes 2 é 4. Então, fica 3 raiz de 2 dividido por 4. Esse é o resultado da secante de x, que era o que estava sendo pedido. Vamos lá, agora quero fazer só uma ponderação geral. Vamos lá.
Aqui é o seguinte, veja bem. Primeiro, logo de início eu fiz uma abordagem aqui. Um detalhe que quero que vocês entendam, quando está elevado ao quadrado que jogo para o outro lado, ele fica o seguinte, eu quero esqueci de fazer, fica mais ou menos a raiz quadrada disso daqui, beleza? Porém, como eu falei para vocês, que tanto o cosseno, o número que está aqui, tanto o cosseno tem que ser positivo como seno positivo, quem foi que eu achei o cosseno? O cosseno está em que intervalo? De 0 a 2π, ou seja, de 0 a 90 graus, que é do π sobre 2, né? Então o cosseno tem que ser o quê? Positivo, pois tem que estar à direita do zero. Então esse negativo eu desconsidero pelo fato de que o cosseno tem que estar nesse intervalo aqui do primeiro quadrante. Primeira ponderação é isso. Então você teria que saber de sinais, nesse caso, de que poderia ser positivo ou negativo. Veja que os vídeos anteriores é interessante para você dar uma olhadinha na questão do sinal da função cosseno, beleza? Então, mais um detalhe justamente é este, pessoal, que você teria que ter conhecimento de sinais da função cosseno e da seno. Beleza. Segundo, quando você trabalha com relação fundamental, esse termo está elevado ao quadrado. Significa que você vai trabalhar com equação do segundo grau. Tem que saber isolar. Depois que você isolar, você se depara aqui com o mínimo múltiplo comum. Resumindo, tem que saber utilizar o mínimo múltiplo comum. Aí eu explico uma técnicazinha aqui nessa situação aqui, quando aqui não tem denominador e aqui tem, que multiplica, subtrai ou soma dependendo do caso. Nesse caso aqui subtrai. Então resolvi, então tem que saber trabalhar com o mínimo múltiplo comum. Beleza. Aí você tem essa parte aqui, você tinha que saber que elevado ao quadrado joga para o outro lado em formato de radical. Depois, você tem que saber trabalhar com a propriedade de radiciação, porque se esses dois termos estão dentro do radical, eu posso simplesmente separar. Ó, raiz de 8 e a raiz de 9, 3. Posso separar. Depois, você tem que saber pegar esse outro 8 e saber simplificar radicais, que é simplificar a raiz quadrada de 8. Beleza, soube fazer isso. Jogou aqui, tem que saber trabalhar com divisão de fração, ó. Repetindo a primeira e multiplicando a segunda pelo inverso da segunda. Multiplicou, tá aqui o resultado. Aí daqui tinha que saber que a parte de baixo não pode ter radical e você tem que, quando isso ocorre, você tem que se racionalizar, que é multiplicar por esse mesmo radical embaixo e em cima o radical que tiver aqui. Então tem que saber trabalhar com racionalização de denominadores. Depois, né, finalizar aqui. Lembrando que ainda disso que eu acabei esquecendo, você tem que saber trabalhar com potência. Então, veja só, pessoal, ó, equação, potência, mínimo múltiplo comum, simplificação de radicais, divisão de fração, racionalização de denominadores, além tinha que saber nesse caso que tinha aqui como intervalo é esse, tinha que ser positivo. Beleza, então 7 abordagens que algumas desse conteúdo de realmente, porém a maior parte de conteúdos de ensino fundamental. Então veja só quanto foi forçado. Quanto me foi forçado, ela tinha que fatorar, né? Como eu fui forçado, nesse caso, a usar diversos outros conhecimentos de radiciação, potenciação, racionalização de denominadores, divisão de fração, potência, radical, fração, né? Então, veja só, pessoal, tanto de conhecimento que eu tinha que saber. Então, e se eu não soubesse? Aí eu tinha que pesquisar, eu tinha que tentar entender. Então, era forçado aquele argumento. Então, na verdade, assim, o interessante de trigonometria é que você é forçado a melhorar a base. Então, quanto mais você se aprofundar no assunto de trigonometria, você melhora a sua base, tá? E você fica preparado para diversas outras situações, diversos outros conteúdos, não necessariamente trigonometria, mas que entra trigonometria em algumas partezinhas de outros conteúdos. Então, matemática é isso. Matemática é base, matemática é melhorar a base, e quando o tempo for se passando, você vai melhorando a base e construindo seu conhecimento baseado em argumentos, baseado em conteúdos. Então, por isso, nesse caso, eu preparei esse mini curso, um pequeno cursozinho de trigonometria para aqueles que almejam, né, algo mais através da matemática, ok? Então, é isso daí, pessoal. Trabalhando essas partes, dei um exemplo aqui, trabalhei as relações decorrentes da fundamental, que é essa, e essa,
e fiz algumas abordagens com relação à secante, beleza? Então é isso.